Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica nessa quarta-feira, estudando o livro do Apocalipse, a penúltima semana, estudando temas importantes da Palavra de Deus. E essa semana falando sobre os enganos de Babilônia, as doutrinas bíblicas que Babilônia mudou e tantos outros assuntos hoje. Eu aguardo você, a gente vai rapidinho para o intervalo e na sequência eu aguardo a sua participação. Até já! E a gente começa o programa com o objetivo de levar esperança até você, até a sua casa, a sua família também. Lembrando que a gente está estudando o livro do Apocalipse, mas um livro que para muitos ele gera medo, desconfiança, temor. Na verdade, ele traz esperança, porque o centro dele é Jesus. Jesus é o centro da história e Jesus muito em breve vai voltar para restaurar a história desse mundo. Aliás, semana que vem, a nossa última semana da temporada, a gente vai falar sobre isso, a grande esperança, né? A maior esperança, um novo tempo. Mas essa semana estamos estudando sobre os enganos de Babilônia, um reino, uma nação que tem enganado muitas pessoas. Na verdade, a gente vai entender um pouquinho mais. Começamos ontem, hoje a gente vai abordar um pouco mais. Começamos antes de ontem, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho mais para você. E amanhã a gente encerra, na quinta-feira, o tema dessa semana também. Lembrando que, através da Novo Tempo, você pode estudar tendo em suas mãos aí o nosso guia de estudos, o nosso material de estudos, que é esse que eu quero oferecer para você. Apocalipse, Revelações de Esperança. Não se esqueça, hein? Falta uma semana e meia para a gente encerrar essa temporada, mas tem um detalhe. Mesmo que você tenha acompanhado sem o material, ou esteja chegando agora, peça que a gente faz questão que você tenha na sua casa aí. Lembrando uma coisa muito importante, é gratuito, é de graça para você, um presente da Novo Tempo. E vez ou outra eu faço questão de mencionar aqui que cada pedido, cada pessoa que entra em contato com a gente, ela recebe um presente que os telespectadores dão. Por quê? Porque existem os Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança são telespectadores que apoiam a Novo Tempo, que investem na Novo Tempo, que compram a causa, que entendem que a Novo Tempo tem uma mensagem sincera, honesta da Bíblia e por isso há a possibilidade de a gente produzir esse material aqui. Então, se você está recebendo na sua casa, você tem pessoas que estão apoiando, tá? E qual é a maneira de você receber? Através do WhatsApp que você está vendo agora aí, tá? 12981001425, tá? 12981001425 é um número diferente do anterior registrado aqui, mas é fácil. Entre em contato e escreva assim: quero receber o guia de estudos do Apocalipse, ou quero receber o material do Apocalipse e a gente vai enviar para você, tá? Pode ligar para a gente também, 12 21 27 31 21. Antes da gente orar e antes da gente apresentar também o tema da próxima semana, acompanhe comigo agora aqui bem rapidinho para a gente relembrar algumas coisas que nós falamos ontem. Eu quero, junto com você, só apresentar aqui essa frase. Ontem nós estudamos sobre uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa é a característica de Babilônia. E se você puder acompanhar, diz assim: assim como em Apocalipse 12, se você estudar Apocalipse 12, fala sobre a igreja de Deus, uma mulher pura, sem mácula. Apocalipse 17 fala sobre essa mulher que você vê de fundo aqui, sobre um dragão, que é uma igreja prostituída, uma igreja que ensina falsas doutrinas, ok? Nós estudamos, então, até agora esse aspecto. E hoje a gente vai abordar um pouquinho mais. Só que antes a gente vai abrir a palavra de Deus e orar e pedir que Ele fale ao nosso coração. Obrigado, bom Deus, por mais esse dia, por essa noite também, por sabermos que existem inúmeros amigos que estão nos acompanhando, que estão abrindo o coração para a Tua verdade, a Tua mensagem, não de homens, mas que a Tua palavra, através do Seu Santo Espírito, possa se tornar clara no nosso coração. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus e oramos. Amém.
Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar um vídeo agora que eu quero mostrar para você. Semana que vem, nós estaremos encerrando a temporada e a partir do dia 25 de novembro, uma segunda-feira, a gente vai começar esse novo tema aqui no programa Escola Bíblica. Acompanhe. De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece com aqueles que têm a sua trajetória interrompida pela morte? Muitas dúvidas surgem ao longo do caminho e elas nos levam a procurar respostas que trazem conforto momentâneo. Mas a Bíblia traz respostas a essas e outras perguntas que farão seu coração se encher de esperança. Nova temporada do Escola Bíblica. O Espiritismo à Luz da Bíblia. Estreia 25 de novembro às 8h30 da noite. É isso, esse é o tema, dia 25 de novembro, divulgue para os seus amigos. A gente vai estudar alguns temas que o Espiritismo apresenta à luz da Bíblia. Será que realmente existem, biblicamente, evidências de que o Espiritismo, ele apresenta conceitos bíblicos? Por exemplo, a lei do karma, nós já falamos sobre isso. Sobre a reencarnação, sobre os médiuns, tantos outros temas que a gente vai abordar ao longo de 9 semanas, tá? Que vai pegar o finalzinho do ano e o período de férias de muitas pessoas também, o mês de janeiro ali, tá? Então vamos estudar esse tema muito especial, esses temas, né? E hoje a gente começa falando sobre Babilônia e eu já começo trazendo para você, então, o primeiro slide, eu queria que você acompanhasse comigo. Olha o que diz esse primeiro slide falando sobre Babilônia. Deixar-se enganar por Babilônia significa adquirir o seu costume e estilo de vida. Deus, em Apocalipse 18, verso 4, faz um pedido especial para os seus filhos para que se retirem dessa filosofia de vida, e aí um termo bem forte, né? Filosofia de vida de demônios. Até ontem nós estudamos, então, que Babilônia é qualquer força que se oponha a Deus, mas principalmente nos últimos dias, antes do retorno de Jesus, estudando o capítulo 17, já falamos alguma coisinha aqui, ela vai se intensificar através de poderes políticos e religiosos que se opõem a Deus. Nos últimos dias, Babilônia, que era entendida também como poder romano, poder político, se transforma no poder religioso romano, com falsos ensinos e falsas doutrinas. Isso faz com que muitas pessoas, infelizmente, se envolvam com essas falsas doutrinas. E eu começo trazendo para você a pergunta 5 do guia de estudos. Se você está com o seu guia, é o capítulo 20, tá? Qual seria a influência religiosa que a Igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo? Olha que pergunta importante, hein? A Igreja Romana exerceria profeticamente uma forte influência sobre aqueles que se dizem cristãos. E a gente vai acompanhar agora na tela qual é a resposta bíblica em Apocalipse. Apocalipse 17, 2 e 4. E diz assim: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. O que é interessante a gente perceber aqui, e você pode de repente ir respondendo a pergunta, se você tem o estudo em mãos, é a palavra prostituição, né? Uma prostituta. No sentido bíblico, falamos já que prostituta, nesse contexto profético, simboliza uma igreja falsa, uma igreja com falsas doutrinas. E um termo interessante aqui, embriagavam com o vinho da sua prostituição. Pessoas, homens e mulheres, são embriagados com vinho. Eles se tornam, então, pessoas que se tornam fora de si, eles não percebem, a embriaguez deixa a pessoa nada sóbria, né? Uma pessoa fica fora de si. As falsas doutrinas hoje têm deixado as pessoas sem sobriedade. Elas não percebem, se envolvem com doutrinas equivocadas, doutrinas pagãs, muitas vezes acreditando que estão seguindo a vontade de Deus. E vamos em frente. A igreja caída serve às nações o vinho do cálice de suas doutrinas adulteradas, que foi o que falamos aqui. Com elas, tem embriagado os seus adeptos que não percebem o erro. Já percebeu isso?
que existem muitas igrejas, e agora eu vou falar de coração aberto aqui. Sei que tem muita gente que não tem religião e critica a religião, e agora, não vou dizer que eu tenho autoridade para dizer isso, que eu não tenho autoridade, mas diríamos que eu poderia falar porque eu sou um líder religioso, eu sou um pastor. E eu posso dizer com clareza para você, qualquer pessoa poderia dizer isso, mas com clareza eu posso dizer o seguinte: quando se fala em pastor hoje, quando se fala em padre hoje, quando se fala em líder religioso hoje, o que as pessoas normalmente pensam? Eu sei que muita gente tem muito apreço pela liderança religiosa, mas grande parte olha e dizem assim: olha, são pessoas que só querem sugar dinheiro, são pessoas que só ensinam em verdades. E aí eu vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas não estão erradas, porque infelizmente é isso que acontece. E nós vemos que Babilônia, o poder que seria estabelecido novamente, não somente aquela Babilônia histórica, mas antes da volta de Jesus, usaria homens, lideranças, para justamente usurpar a verdade de homens, do povo. Lembra-se que ele que viveu do século 3 ao século 4, Constantino, o primeiro pagão que se transformou em cristão, mas quando a gente estuda a história, a gente percebe que, na verdade, ele nunca abandonou, de fato, o paganismo e ele se envolveu com o cristianismo. Já estudamos isso, né, alguns estudos atrás, mais profundamente sobre ele, mas ele começou a estabelecer algumas conexões entre o cristianismo e entre também o paganismo. E eu vou relembrar para você, porque desde o conceito histórico ali de Constantino, né, que foi homenageado com a cidade de Constantinopla, ele estabeleceu falsos ensinos que entraram dentro do cristianismo. E hoje o conceito pagão religioso tem colocado dentro das igrejas. E não somente Roma papal, não somente Roma religiosa, mas várias igrejas assimilam isso. Por exemplo, olha a primeira, acompanhe comigo na tela, a oração pelos mortos. Essa era uma visão principalmente egípcia, pagã. Os egípcios adoravam os mortos. Eu tive a oportunidade em algum momento da minha vida de vivenciar um pouco ali da cultura egípcia. Alguns ensinos, algumas características, pelo menos vendo e assistindo ali alguns conceitos. E surgiu basicamente, na verdade ao longo da história, né, tem a adoração aos mortos, mas o Egito de uma maneira muito forte ele estabeleceu isso. E isso foi trazido para o cristianismo. E hoje, vamos ser bem claros, existem pessoas que acreditam que quem morre, cristãos, ou vão para o céu e não morrem, ou vão para o inferno e não morrem, ou reencarnam. Esse é um conceito pagão que foi colocado dentro do cristianismo. Um outro conceito, intercessão dos santos. E aqui a gente se lembra de uma maneira especial, com muito carinho, que existem pessoas que estão assistindo a gente e acreditam nisso, e nós respeitamos. Mas aquela velha história, né? Contra fatos não há argumentos. Contra fatos, somente há argumentos bíblicos. E a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos adorar ninguém ou interceder por ninguém diante do Pai, a não ser por meio de Cristo Jesus. Jesus é aquele que faz a ponte. Nenhum santo, nenhum ser humano faz a ponte até o Pai, somente Cristo Jesus. Após o intervalo, a gente vai mencionar aqui mais alguns conceitos que Constantino, né, e também ao longo do cristianismo foi estabelecido unindo o paganismo ao cristianismo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero mandar alguns abraços para você que está seguindo a gente nas redes sociais. Temos já a primeira pessoa que escreveu para a gente aqui pelo Instagram, @escolabiblicant, tá? @escolabiblicant, ou Facebook Escola Bíblica NT. Temos aqui o Jairo Oliveira dizendo o seguinte: Babilônia é um sistema de poder religioso e político contra os princípios de Deus. Exatamente, Jairo. Um poder religioso e político que confronta a verdade de Deus. Tem mais alguém? Temos aqui mais uma participação. Não se esqueça que os nossos programas estão no YouTube, tá? youtube.com/escolabiblicant.
Felipe Trevisol, dizendo assim, Babilônia significa um engano religioso e a salvação por obras. Exatamente. A gente percebe que algumas pessoas já estudam, né, a Bíblia, já conhecem bastante, algumas estão assimilando um pouco agora a mensagem bíblica e é muito bom ter você junto com a gente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu apresento então mais algumas doutrinas estabelecidas pelo paganismo dentro do cristianismo, a gente volta já. De volta estudando sobre os enganos de Babilônia apresentados no livro do Apocalipse. As perguntas vão chegando aqui, mas a gente vai tentando dentro do tempo responder, né? O conteúdo é importante, o tempo é bem rápido, mas então dentro do possível a gente vai tentar responder algumas perguntas aqui, tá bom? Ainda durante essa semana, hoje ainda. Falamos que em algum momento o cristianismo assimilou doutrinas pagãs e Babilônia hoje continua intensificando essa mensagem como uma religião, mas que tem as suas filhas também. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso daqui a pouco, já falamos sobre esse detalhe. Mas olha só mais duas doutrinas que hoje são estabelecidas dentro do cristianismo. Uma delas, já falamos tanto sobre isso, mas para reforçar você que está chegando agora, tá? A substituição do sábado pelo domingo. O domingo era um dia pagão. A adoração ao domingo era um dia pagão, a adoração ao Deus Sol. Ao Deus Sol, Sunday na América, né, nos Estados Unidos, né, o dia do sol, que traduzindo para o português é o domingo. E a Bíblia estabelece que o sábado é o dia de guarda, mas aconteceu essa mudança, o paganismo se juntando ao cristianismo. Vamos em frente aqui. Por fim, a prática da confissão auricular, né, confessar pecados de forma audível para homens intercederem. Já mencionamos sobre isso de uma maneira muito importante aqui. Olha o que diz esse texto. A pergunta que é apresentada aqui, ela tem uma resposta muito precisa. A pergunta 6 diz assim, que inscrição enigmática a meretriz traz em sua fronte? Uma inscrição na mente, na fronte da meretriz, que é apresentada como Babilônia, uma falsa doutrina, uma falsa igreja. O texto é esse, Apocalipse 17, 5. Em sua testa havia essa inscrição. Então, imagine você uma igreja falsa que, num determinado momento, ela tem como característica essa mensagem aqui. Imagine que, é óbvio que não, mas imagine que uma determinada igreja tivesse uma placa na fachada dela com essa frase. Você conseguiria enxergar alguma denominação, alguma crença religiosa que se aplica a essa frase? E qual é a frase bíblica, o texto bíblico? Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Uma igreja, Babilônia, a mãe das prostitutas, ou seja, aquela que é a principal, que é a gestora ou a geradora das principais doutrinas erradas. Você consegue imaginar? Pense aí, com carinho e com respeito também. Temos aqui mais duas doutrinas. E essa daqui, eu falei um pouco ontem sobre isso. Falei um pouco antes de ontem também. Lembre-se de um detalhe, eu mencionei aqui 4 doutrinas que foram mudadas, mas existem outras 2 hoje que o protestantismo assimilou da religião romana. Uma delas, a imortalidade da alma. Você acredita que existem igrejas protestantes, igrejas que se dizem vinculadas à palavra de Deus, mas que seguem essas doutrinas? Babilônia, a mãe de todas as prostitutas. Babilônia, uma igreja que estabeleceu falsas doutrinas, a mãe de outras prostitutas. Que prostitutas? É pesado, né? Termos pesados. Mas que prostitutas? Outras igrejas que também assimilam essas falsas doutrinas. Uma delas foi a questão da mortalidade da alma, ou a imortalidade da alma, né? Nós somos mortais, nós não somos imortais. E o segundo, que é a observância do domingo, ainda estabelecido nos dias de hoje. Por que eu estou falando e repetindo o que foi falado? Né? Porque
mesmo aquelas igrejas que confrontam o poder religioso romano, elas guardam essas falsas doutrinas. Tem mais uma pergunta? Chegou para a gente aqui a pergunta do Guia de Estudos, a número 7. Acompanhe o capítulo 20. Por qual razão Babilônia será castigada? E aí é uma pergunta falando sobre o castigo sobre Babilônia. E é importante a gente encontrar a resposta na Bíblia. Apocalipse 14, 8 diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, Babilônia vai cair antes da volta de Cristo. Por quê? Que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Por que Babilônia vai cair? Porque ela fez com que as nações, os povos, as pessoas, e a gente sempre imagina as pessoas que estão longe de nós, né? Fez as pessoas, fez muita gente próximo de nós, ou quem sabe eu ou você. Babilônia, quem sabe, me enganou. Quem sabe tem enganado você. E eu quero deixar para você a certeza de que Babilônia um dia vai ruir e Deus vai estabelecer o seu reino. Quero deixar para você um último slide aqui. O castigo é resultante do ensino de uma doutrina adulterada, o castigo que Deus lançará sobre Babilônia. E a gente continua lendo. Isso realça a tremenda importância que Deus confere à pureza das doutrinas. Mas castigo de Babilônia não é somente pelo ensino das falsas doutrinas. O castigo de Babilônia é porque Babilônia ensina falsas doutrinas e porque ela leva as pessoas a andarem de acordo com os prazeres desse mundo. Babilônia apresenta um falso ensino, mas ela também abre portas para que as pessoas vivam sem a necessidade de Deus. Chegou para a gente uma pergunta aqui, uma pergunta que fala exatamente sobre essa conexão, né? Babilônia, sobre a besta também. E é uma pergunta interessante que chegou da Esther Arruda, ela é de Taubaté, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, perto aqui de Jacareí, onde fica Novo Tempo. E a pergunta dela é a seguinte: pastor, é verdade que no Apocalipse existe uma falsa trindade? É verdade que no Apocalipse existe uma falsa trindade? A gente sabe que, biblicamente, a trindade, ela é a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1, fala pela primeira vez, é interessante você estudar Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e essa palavra para Deus fala sobre a trindade. Mas vamos chegar aqui, será que Apocalipse fala sobre uma falsa trindade? Quero ler para você um verso aqui. Na verdade, quando a gente lê o capítulo 12 e 13 de Apocalipse, a gente vê 3 poderes. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão dispostos a levar a mensagem da verdade para os seus filhos, existem 3 poderes em Apocalipse 12 e 13 que se unem para levar a mentira. Partindo desse princípio, não é falado assim a trindade do mal, não, mas a gente pode juntar esses 3 poderes entendendo como sendo uma trindade também. E qual é o poder? Primeiro, o dragão. Segundo, a besta que sobe do mar e a besta que emerge da terra. 3 poderes, o dragão, Satanás, a besta que emerge do mar, já estudamos uma semana sobre isso, que é o poder religioso romano, e depois a besta que emerge da terra, que é a América do Norte. Se você não acompanha esse estudo, assista os anteriores, tá? Mas olha que interessante a comparação que a gente faz aqui. Satanás tem autoridade sobre a besta do mar e, ao mesmo tempo, em Apocalipse 2, 27, fala que Deus tem autoridade sobre Cristo. Olha a comparação da falsa trindade com a verdadeira trindade. A besta, ela possui um trono. O dragão possui um trono. E Apocalipse 4, verso 5, diz que Deus possui um trono. Apocalipse 13, verso 4, diz assim que o dragão e a besta são adorados. Em Apocalipse 4 e Apocalipse 15 fala que Deus Pai e Deus Filho são adorados. E por fim, só algumas demonstrações aqui. A besta vai ser destruída para sempre, Babilônia, Satanás. E Apocalipse capítulo 11 diz assim que Deus vai ser adorado para sempre. Existe uma falsa trindade, sim, que, ao contrário da verdadeira, ela luta para destruir o ser humano. Mas um dia
ela será destruída. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a confiar no poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero aproveitar essa pergunta final que chegou para a gente e deixar um desafio para você. E o desafio é esse que você vê na tela. Permita que Deus, através de sua palavra, te diga o que é certo ou errado para a sua vida. Você me ouviu falando aqui, mas deixe que a palavra de Deus estabeleça a verdade para você. Vamos orar. Grande Deus, bondoso Pai, Deus de amor, te agradecemos por teu carinho e porque ainda existe esperança em meio a esse grande conflito. Nos salve, salve também o nosso lar. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.